Olá, meninos e meninas do terceiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Lara Roberta e agora daremos continuidade às nossas aulas de gramática do tema classes variáveis, agora especificamente o numeral e adjetivo. Esse conteúdo está no módulo 7 do caderno 2 da apostila de vocês, ok? Então, eu trouxe aqui, tá, as exemplificações, os conceitos, tá, para ficar mais claro, para a gente poder discutir, tá, contextualizar, certo? Numeral, então, primeiramente, é a palavra que designa os números ou a ordem de sucessão. Normalmente, acompanham um substantivo, numerais, adjetivos, mas também podem ser utilizados sozinhos. Numerais substantivos podem ser flexionados em gênero e em número. Então, aí eu trago essa colocação dos numerais na frase, tá? Para mostrar essa questão de gênero e número. Ela possui 3 canetas e eu uma, tá ok? Então, tá mostrando aí, né, como ocorre essa flexão, né, do numeral em gênero e número. Os numerais, eles vão ser divididos em cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos, tá? Os cardinais são aqueles que vão expressar uma quantidade determinada, tá? São esses comuns, né, que a gente sempre utiliza mais frequência e falando 1, 2, 3, 5, 30, tá? Enfim. Já os ordinais são aqueles que a gente utiliza para definir uma sequência, tá, de algo. Por exemplo, primeiro, segundo, 11º, 15º, ok? Já os fracionários são aqueles usados para dividir a mesma quantidade de um todo. Por exemplo, meio, terço, igual, por exemplo, quando a gente fala 1/4, tá? Então, é aquele numeral para dividir essa quantidade de um todo. E os multiplicativos são aqueles que multiplicam aquela quantidade. Por exemplo, duplo, triplo, quádruplo, ok? E em relação à estilística, né, ela vai ser utilizada para intensificar uma ideia, tá? E aí, esse numeral, ele não vai ser utilizado em seu sentido literal, mas sim em um sentido de conotação, sentido conotativo, tá? Então, aqui a gente uma reflexão discursiva diferente, né? Olhem aqui, ó, já disse 1000 vezes, tá? Então, aqui, ó, não é um caso que a pessoa falou 1000 vezes aquela coisa, tá? Ele utilizou isso daqui para intensificar a ideia, para falar que ele tá falando aquilo e a pessoa, por exemplo, não tá entendendo. E aqui, então, o sentido não é literal, tá? É um sentido conotativo, ok? Agora, em se tratando do adjetivo, tá? O adjetivo, ele tem as suas flexões, tá? Assim como os substantivos. Então, o adjetivo, ele pode ser simples ou composto. O adjetivo simples, tá? Ele tem apenas uma caracterização ao substantivo. Pois, o que é o adjetivo, né? Eu esqueci de falar para vocês. Os adjetivos, né, é aquela classe de palavras, né, que caracteriza, né, o substantivo, ou aquela definição que a gente vê desde lá no nosso início nos estudos, que é a palavra que dá característica ao sujeito, tá? Então, aqui, azul, né, mar azul. Então, o azul, ele tá, né, sendo uma característica aí do substantivo mar. Então, o que que acontece? Aqui só tem um adjetivo, então ele é um adjetivo simples, tá? Quando é composto, tá? Blusas, substantivo, vermelho claras, tá? Então, aqui tem 2 adjetivos, tá? Caracterizando a blusa, que ela é vermelha e é clara, tá? Um vermelho claro, tá? Então, é um adjetivo composto, tá? Essa formação aqui do adjetivo, ele é composto. Então, o que que acontece? Olha, veja que aqui, ó, a flexão, tá? Do Szinho, o plural vai ocorrer somente na segunda palavra, tá ok? O gênero, tá? Ele pode ser uniforme ou pode ser biforme, tá? Os adjetivos uniformes é aqueles que têm uma única forma, ou seja, independente do gênero, o adjetivo não vai mudar. Se eu quero dizer que o menino ou a menina é feliz, o adjetivo fica da mesma forma, só vai mudar aqui, né, o gênero do substantivo.
Ó, espelho frágil, mesa frágil. Mudou o substantivo, mas o adjetivo permaneceu o mesmo. Olhem, adjetivos biformes, né? Mais de uma forma. Que ele, por exemplo, o adjetivo é cru e tem o adjetivo crua, tá? Dependendo do substantivo, ele vai ser alterado. Em grau, a gente tem o grau comparativo e o superlativo, tá? O grau comparativo, tá? É quando a gente utiliza essas expressões, ó, tão quanto, mais e menos, tá? Para expressar aquelas questões de relação, tá? De comparação entre uma pessoa e outra. Por exemplo, a Marta é tão estudiosa quanto Pedro, tá? Então dá uma relação de igualdade. Marta é mais estudiosa do que Pedro, então ela é mais, tá? Mais do que Pedro. Então aqui tá fazendo uma superioridade, tá? De comparação entre duas pessoas, ok? E Pedro é menos estudioso do que Marta. Então aqui tá fazendo uma inferioridade, tá? Entre duas pessoas, entre dois sujeitos. Superlativo. Aí aqui é aquela questão, né, de excessividade, tá? Olha, a gente pode usar o adjetivo curto, a gente entende. Agora, curtíssimo, então é aquele adjetivo excessivo, que é um adjetivo de superlativo. E temos também a relação de estilística, ok? Que, por exemplo, a inversão entre o substantivo e o adjetivo, tá? Ocasiona expressões de sentidos diferentes, tá? O sentido ele altera. Por exemplo, amor imenso, tá? Imenso amor. Aqui dá um sentido de intensificação, viram? Agora vejam nesse exemplo, mulher pobre, pobre mulher. Aqui a gente vê que é uma pessoa de classe social baixa, né? Agora aqui, pobre mulher, a gente vê uma questão de sentimentalismo, né? Aqui já houve essa mudança pela inversão entre sujeito, substantivo e adjetivo, ok? Então aqui nós finalizamos mais uma de nossas aulas, tá? Qualquer dúvida estarei à disposição e até a próxima aula. Fico grata a vocês e até lá!